Nós somos propriedade particular de Deus. Oh, glórias! Você é propriedade particular de Deus, exclusiva do Senhor. E como tal, devemos agir. É preciso que tudo quanto façamos vise a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador. Que as nossas ações, atitudes, aquilo que falamos, aquilo que escutamos, vemos, aquilo que vemos, tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador. Nós somos amados propriedade. Como propriedades de Deus, somente aquilo que é do Senhor tem permissão para fazer parte da nossa vida. Já pensou a respeito disso? Muitas vezes nós não pensamos porque o mundo é bom, é atrativo. Eis o grande problema. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o 15. Fala-nos a palavra. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Amém? Glórias a Deus pela leitura da palavra. Senhor, fala conosco. Ó Deus, orienta-nos, para que nós possamos aprender como nos portar, Senhor, já que Tu nos escolheu para que possamos Te servir com toda a nossa vida. Ó Espírito, instrua-nos, esse é meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, bom é ouvirmos a respeito das bênçãos, não é verdade? Ah, Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus te faz crescer, Deus te dá felicidade, Deus faz coisas maravilhosas para a nossa vida. Esta é uma palavra que todos gostam de ouvir, mas quando o Senhor chama-nos a atenção, quando Ele nos puxa, muitas vezes, a orelha, para que nós possamos nos portar de uma forma que lhe seja agradável, nem sempre gostamos de ouvir. Nem sempre, amados. Mas isso não é novidade. Quando você volta lá nos primórdios ainda, lá na pré-história da humanidade, você descobre Eva, que preferiu não ouvir o Senhor. Lá na frente você vê que os israelitas não gostavam de ouvir o Senhor. E vai por aí, sempre foi dessa forma e sempre será, porque é uma luta entre a carne e o espírito. E muitas vezes a carne fala mais alto, pois para que o espírito fale alto,
Ele domine em nossa vida, necessário é que entendamos que somos propriedade particular de Deus e vivamos como tal. Esta é a grande verdade. E nesse texto que nós lemos, somos chamados a atenção para 4 características que nos mostram, que nos fazem como propriedades exclusivas, particulares de Deus, com base nesse texto que o Senhor deu através de Moisés para Israel. Amém? Êxodo capítulo 19, versículo 5 diz: agora, se obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Oh, glórias! E esta é a nossa verdade, amados. Esta é a nossa verdade. Nós somos o povo escolhido por Deus. Você é alguém escolhido dentre a multidão para servir ao Criador, para dedicar-se a Ele, para doar-se completamente à vontade, fazer aquilo que Deus quer. Às vezes não é fácil porque nós temos uma certa dureza de coração. Nós temos uma certa dureza. A cerviz é dura. E nós queremos agir segundo a nossa própria vontade. Amém? Mas, dentre essas características, a primeira, a exclusividade de Deus. O Senhor quer ser exclusivo na tua vida. Será que Deus é exclusivo na nossa vida? Será que nós temos apenas Deus como Senhor? Ouça, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Ainda Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Adore somente a mim. Queridos, nós precisamos estar atentos com relação a esta questão. É preciso estarmos muito atentos, porque nós temos uma certa fragilidade e abrimos espaços para que outras situações nos dominem. O que é que tem dominado a tua vida? Será que o Senhor tem dominado a tua vida com exclusividade? Isso cabe a todos os aspectos da tua existência. Na tua vida espiritual, na tua vida profissional, no meio da sociedade, naquilo que tu faz, enfim. Será que Deus é exclusivo na tua existência? Nós precisamos entender a necessidade de colocar Deus acima de todas as coisas e não permitir que nenhum dos deuses deste mundo, os muitos deuses deste mundo, deuses que se manifestam de muitas formas. Quando nós olhamos esse texto, quando nós observamos esse texto, geralmente somos lembrados dos ídolos nos altares. As estatuetas nos altares. Isto sempre foi comum no meio da humanidade, pois o homem sempre procurou alguém para adorar, algo para adorar. Mas nem sempre esses deuses se manifestam como estatuetas. Muitas vezes eles se manifestam de muitas outras formas e nós precisamos estar atentos a isso. Em alguns casos, irmãos, se manifestam na autoconfiança. Quantas pessoas são autoconfiantes? Eu sou o cara. Eu sou mais eu. E roubam o domínio de Deus sobre a sua vida. Na sua habilidade, na sua inteligência, no poder, principalmente aqueles que possuem muito poder. Estes se corrompem com muita facilidade. Poder financeiro, o poder, seja qual for a manifestação dele, esses perdem Deus com muita facilidade. Haja vista, irmãos, que colocam o seu próprio poder como mais importante do que Deus na sua existência. E nós temos que entender que vivemos exclusivamente para o Senhor. Para Deus em todas as áreas, para Deus em todas as coisas. Mas vamos aí para o cotidiano. Algumas pessoas gostam tanto, mas tanto, por exemplo, de futebol. O futebol é tão importante. O cara faz tudo pelo futebol, mas não faz nada pelo Senhor. E me refiro, claro, não àqueles que estão perdidões por este mundo, mas àqueles que dizem que o Senhor é o seu Deus. Claro, me refiro àqueles que conhecem o Senhor. Quantos amados colocam, quem sabe, um filho no altar, que rouba o lugar de Deus? Outros
as divindades, as mais diversas divindades pagãs que existem por aí. Nós temos que analisar todas as situações, porque nada pode ocupar o primeiro lugar do Senhor na nossa vida. O que é que está em primeiro lugar na tua vida? Você tem que refletir muito a respeito dessas situações, analisar bem, para que o Senhor seja sempre o Todo-Poderoso, aquele que move na nossa existência. Amém? Oh, glórias! Vamos lá. Segunda característica, a incompatibilidade de Deus. Isso é interessante, amados. A incompatibilidade de Deus. Deus não é compatível com qualquer coisa. Entenda dessa forma. As pessoas têm uma tendência de achar que Deus aceita tudo, que Deus entende todas as coisas, que o Senhor isso, que o Senhor aquilo. As pessoas humanizam Deus. Mas Deus não coexiste com situações que roubam a sua glória. Não é possível que Deus coexista na nossa vida com situações que roubam a sua própria glória. Nós somos, afinal de contas, propriedade exclusiva de Deus. Amém? E a partir do momento que nós entendemos isso, vamos procurar fazer a vontade do Eterno a cada momento na nossa vida. Êxodo capítulo 20, versículo 4 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja como Deus pede exclusividade. Ele é incompatível com as imagens de escultura, mesmo que tenha semelhança com aquilo que está lá em cima. O que está lá em cima? As divindades, anjos, Deus, enfim. Ainda sobre a face da terra, os homens, animais, e vai por aí. E abaixo da terra. Esse debaixo da terra você pode entender como as divindades das trevas, enfim. Nós precisamos estar atentos para algo. Deus quer exclusividade total na tua vida. E Ele, amados, nos proíbe que façamos qualquer tipo de imagem de escultura. Eu sei que aqui nesse local, e aqueles que certamente hão de ouvir essa palavra, não hão de fazer imagem de escultura, porque há uma formação diferente. No entanto, nós temos uma tendência a entender que somente aquilo que está nos altares, que são imagens de escultura, mas vai muito além. E o Espírito Santo chama a tua atenção para que haja, amados, haja um discernimento e que vivamos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. Não se ajoelhe diante dos ídolos, nem os adores, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes até os seus bisnetos e trinetos. Olha só, a mão do Senhor pesa sobre aqueles que são desobedientes à sua vontade. Mas por que Deus não aceita as imagens? Veja como o Senhor faz. A revelação de Deus é por palavra. Em parte alguma na Bíblia você encontra a revelação de Deus de forma diferente. Ele revela-se através de palavras, não por formas. Nós não sabemos qual é a forma de Deus. A Bíblia diz que o Senhor criou Adão e Eva à sua imagem. Mas essa imagem refere-se talvez ao seu caráter, porque foram criados santos, puros, não à sua imagem física, até porque Deus não tem corpo. Oh, glórias! Ainda, Deus requer especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. Em toda a palavra de Deus vemos que o Eterno chama a atenção para o seu nome, não para a sua imagem, não para uma forma física. A idolatria, irmãos, é algo totalmente desrespeitoso àquilo que Deus quer e também à nossa própria inteligência. Porque se nós queremos adorar alguma coisa, por que não adorar Deus? Se o homem quer adorar algo, por que não adorar o Senhor? Por que adorar um objeto, alguma coisa que há por aí que não há como você receber uma bênção? É melhor adorar o Todo-Poderoso. Ainda, não as adorarás, nem lhes darás culto. Nós temos que entender que o Senhor, somente Deus, é Deus zeloso e digno de toda honra e de toda glória.
Estejamos, portanto, amados, derramados diante do Eterno, fazendo a vontade dEle, para que em todas as coisas o nome santo do Senhor seja exaltado. Amém? Nós estamos falando a respeito da propriedade particular de Deus. Nós somos propriedades particular de Deus, exclusiva do Senhor. Nunca te esqueças dessa verdade. Terceira característica daqueles que são propriedade de Deus. Estes buscam a santidade. Deus é santo. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ainda Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Não use o meu nome sem respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Irmãos, nós temos uma tendência muito grande para usarmos o nome santo de Deus em vão. Talvez você não esteja muito atento a esta realidade, mas a partir desse momento é bom que você ouça aquilo que o Espírito fala e que estejamos atentos a todas as nossas situações para que o nome do nosso amado Jesus seja usado de uma forma respeitosa, com temor. Na verdade, nos tempos do Antigo Testamento, até o nome de Deus, ele não era pronunciado. Ele era totalmente reservado. Usavam um tetragrama chamado Yahvé. Eram apenas letras consoantes, YH, W e H. Perderam-se a pronúncia porque eles não falavam o nome do Senhor. O temor era tão grande, mas tão grande. Mas nós vivemos uma realidade diferente, num tempo diferente, em que acostumamos com Deus, acostumamos com tudo. O ser humano acostuma-se com muita facilidade com todas as coisas. E a partir do momento que nós nos acostumamos com o Senhor, já não temos o mesmo temor. E isso é facilmente constatável. Olha para a tua vida. Quantas pessoas não buscam Deus, não amam o Senhor, não adoram o Todo-Poderoso, não vivem em santidade, não querem saber do Senhor, mas ocasionalmente vão à igreja e se acham crentes, como se isso fosse o suficiente. Mas por que se acham crentes? Perderam o temor do Senhor, já não vivem os princípios do Senhor, mas estão ligados apenas à religiosidade, à religião. Mas como é que nós tomamos o nome de Deus em vão? Alguns exemplos para que nós possamos vigiar o nosso dia a dia. Irmãos, é muito comum as pessoas louvarem a Deus apenas com os lábios. Apenas com os lábios. Nós estamos na igreja cantando e a mente está nos Estados Unidos. A mente está na novela, no filme que você acabou de assistir, na série do Netflix. A mente está na política, mas a boca está lá, balangando. Balança, sai o som, mas você não sabe nem mesmo o que é que você está falando. Queridos, isto é tomar o nome do nosso Senhor em vão. E temos que vigiar, irmãos, porque se louva, se adora com entendimento. Nós temos que entender aquilo que nós estamos falando para que o Senhor seja adorado, seja louvado através da nossa vida. É preciso estarmos atentos. Eu não posso estar aqui e com a mente lá na China. Eu tenho que estar aqui com todo o meu ser dobrado, cativo. É por isso que a palavra diz que é preciso trazer cativo à presença do Senhor. Amém? Outro exemplo de como nós tomamos o nome de Deus em vão. Quando assumimos o nome e não atentamos para a responsabilidade do compromisso. Mas quando isso acontece? É quando você se diz cristão. Ah, eu sou cristão. Cristão significa seguidor de Cristo. Eu sou cristão. Ou eu sou crente. Mas age de uma forma relaxada. Não tem compromisso com Cristo. Não vive com Cristo. Na verdade, a vida torna-se um testemunho ruim. As pessoas olham
e não conseguem enxergar Cristo, apenas o mau testemunho. E nesses últimos tempos é o que nós temos visto com muita constância. É o sacerdócio que não mais mostram-se como cheios do Espírito Santo de Deus, mas agem na carne. Isso leva as pessoas também a tomarem o nome santo de Deus em vão, a apontar, ao emitir julgamentos. E as pessoas que agem assim, com certeza, estão brincando com a santidade de nosso Deus. Então nós temos que vigiar em todas as situações, sozinho, isolado, lá na China. Mas as pessoas precisam olhar para você e reconhecer Cristo Jesus. Mas ninguém está vendo você. Mas o Senhor, Ele precisa ser o teu Senhor, onde quer que você esteja. Outro aspecto, quando pensamos de nós acima do que convém. Ou seja, quando nós nos achamos bom, melhores do que o próximo. Coração dominados pela vaidade. Dominados por tudo aquilo que a carne traz à tona. Isso é tomar o nome santo de Deus em vão também. E o Senhor não quer que seja assim, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que nos humilhar. E o Senhor Jesus é exemplo maior disso. Ele se humilhou. Amém? Quando professamos fé e não exibimos frutos dignos de nossa fé. É a tal da fé sem obras. A obra em si não leva ninguém para os céus. Mas a fé sem obra, ela é morta. Por exemplo, você diz: eu sou de Cristo, eu faço parte do reino dos céus, mas os teus atos são carnais, não mostram Cristo Jesus na tua vida. Você está zombando do Senhor, você está tomando o nome santo do Eterno em vão. Nós temos que viver e mostrar em atos e ações que o Eterno é conosco. E ainda, irmãos, quando nós oramos sem crer no que dizemos. Isto é muito comum, mais comum do que você imagina. Você está orando e torna-se um tanto quanto mecânica. As orações tornam-se mecânicas. Você fala: Senhor, eu te louvo, te adoro, tu és meu Senhor, tu és meu Salvador. Amém. Aí você senta na frente de um computador, por exemplo, e passa a encher a tua mente com bobagens, com aquilo que não edifica, com aquilo que não é bom, com aquilo que não é legal. Ou você sai à rua e a tua boca é um poço que derrama coisas ruins. Quando oramos sem crer no que dizemos, é quando você professa amar o Senhor acima de todas as coisas, mas ama todas as coisas mais do que o Senhor na prática. Tudo isso, amados, são formas em que as nossas orações tornam-se vazias, mentirosas, e o nome santo de Deus é tomado em vão. Isso é bom para que nós estejamos atentos, para que, como propriedade exclusiva, propriedade particular de Deus, não venhamos pecar contra Ele. Amém? Aspectos daqueles que são propriedades exclusivas do Senhor. Eles são de Deus, unicamente do Senhor. 2. A presença de Deus nas suas vidas os fazem incompatíveis com toda sorte de coisas ruins. É impossível a coexistência do pecado na vida. 3. Vão procurar viver de uma forma que seja agradável ao Todo-Poderoso, não tomando o nome santo de Deus em vão e outras atitudes mais. E o quarto aspecto, a autoridade de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 8 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eis aí, irmãos, um dos grandes problemas nesses últimos tempos. Porque as pessoas querem guardar o sábado, mas não querem guardar os rudimentos, as leis referentes ao sábado. Outros colocam o sábado como se fosse o Santo Salvador, tomando o lugar do Todo-Poderoso. Quando nós observamos o Antigo Testamento, vamos constatar que realmente o sábado tinha o seu lugar de honra. Vemos que ao sétimo dia era o dia de descanso. Todos, obrigatoriamente, deveriam parar, sentar, inclusive os animais, nada a fazer. Ainda, a cada 7 anos, a terra deveria ser poupada das plantações. Era o ano sabático,
o ano sabático. Após 7 anos sabáticos, 49 anos, consequentemente, o 50º ano era o ano de jubileu. O ano de jubileu. Nós vemos muitas igrejas comemorando o ano do jubileu, né? Ah, jubileu, a festa do jubileu, essas coisas todas. Gente, primeiro, teria que somar 49 anos. Teria que estar dentro do contexto judaico. E, na festa do jubileu, ser libertados aqueles que eram escravos, as contas, as dívidas deveriam ser perdoadas, e vai por aí. Esta era a recomendação com relação ao ano de jubileu. Isso já não se aplica para nós hoje. Haja vista que todas essas coisas convergiram em Cristo Jesus. Hoje já não é mais tempo para que as festas, as atitudes do judaísmo sejam inseridos no nosso meio. Algumas igrejas que usam o shofar. Mas para que usam o shofar? Para chamar a presença de Deus? Meu Senhor Jesus, misericórdia. Será que hoje é necessário usar o shofar para que Deus se faça presente no culto, na reunião? Não, não cabe, amados. É uma realidade diferente. Ainda o talite. Quantas igrejas usando o talite? O que é o talite? Aquela toalhinha que jogam nos ombros. Para quê? Qual a utilidade? E o kippá? Aquele chapeuzinho que usam aqui. Para quê? Isto é demonstrar respeito, mas respeito. Nós temos que viver em santidade sempre, 24 horas por dia. O kippá não se aplica. Nós não somos judeus. Não vivemos o judaísmo. E a menorá? Para que a menorá? O que é a menorá? É aquele candelabro que muitas igrejas têm na frente. Gente do céu, não se aplica em nosso contexto. E a Arca da Aliança? Tornou-se festa a Arca da Aliança? Espero que vocês não tenham a Arca da Aliança em casa. Para que a Arca da Aliança? Uma réplica pobre, mequetrefe, daquilo que era precioso, que no Antigo Testamento representava a glória do Senhor, que era feita de ouro. Hoje nós temos umas coisinhas de plástico, de latão, de madeira, feia pra caramba, que a igreja coloca lá no altar, no lugar mais principal, mais alto. Não deveria existir lugar principal e alto na igreja, mas, infelizmente, algumas acham que há lugares especiais, uma referência ainda ao Santo dos Santos. E daqui a pouco vão fazer novamente a cortina, que foi rasgada em definitivo. Mas voltando à Arca da Aliança, Jeremias capítulo 3, versículo 16, o Senhor coloca um ponto final na existência dela. Não mais fará para vocês uma arca. Enfim, mas hoje, amados, as pessoas querem objetos, querem tocar em alguma coisa, algo assim, um tanto quanto mágico, sei lá. As pessoas gostam dessas situações. Não é suficiente louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que tocar. As pessoas querem passar a mão em algumas coisas e, lamentavelmente, a tal da Arca da Aliança tornou-se um objeto idolatrado. Tem igrejas que as pessoas vão lá e tocam naquilo com medo. Oh, minha mão vai cair, não sei o quê. É a presença de Deus. Se ajoelho diante daquela porcaria. Se ajoelho diante daquela maldição. Adoram. Gente, não cabe no nosso contexto como cristãos. Não cabe. Vocês não encontram em lugar nenhum Paulo falando a respeito disso. Nem que fôssemos judeus, nós não somos judeus. Nós somos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Nós não somos judeus, somos gentios. Ou seja, nós caímos dentro da aliança porque os judeus rejeitaram Jesus. Por que trazer para uma nova realidade aquilo que convergiu, que fechou, que apontava para Cristo? Não cabe. Inclusive o sábado apontava para o senhorio de Cristo Jesus e hoje continua sendo, de certa forma, por alguns, idolatrado. Mas quando nós observamos a palavra, irmãos, vamos constatar que desde o primórdio, ainda lá na igreja primitiva, nos dias dos apóstolos, todos cultuavam, buscavam o Senhor no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. É evidente que aparecem aqueles que se acham os caras e dizem que o domingo foi criado por Constantino. Foi a igreja católica que mudou o costume.
Mas a palavra de Deus não aponta dessa forma, não mostra dessa forma. Com certeza, o Constantino, no dia 7 de março de 321 da nossa época, ele proclamou o domingo como dia de descanso. Isso é fato, é realidade. No entanto, não justifica apontarmos para Constantino como aquele que obrigou a igreja a reunir-se no domingo, porque a igreja primitiva já o fazia 320 anos antes desta ação de Constantino. Vejamos alguns aspectos. 1. Como já observamos, Jesus ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. João capítulo 20, versículo 1. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tampava a entrada tinha sido tirada. Primeiro dia da semana, domingo. Foi o dia que Jesus ressuscitou. Não ressuscitou no sétimo, mas no primeiro. 2. Jesus apareceu aos 11 discípulos no domingo. João capítulo 20, versículo 26. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Uma semana após a ressurreição. 3. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o sábado, ao cumprir-se o dia seguinte, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 4. Nesse mesmo domingo, o primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Cristo foi pregado por Pedro, com 3.000 novos convertidos. Atos 2, 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se ajuntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Esse sermão foi pregado também em um domingo, no primeiro dia da semana. 5. Em Troade, os crentes se juntaram para adorar no domingo. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite, no primeiro dia da semana. 6. Paulo instruiu os crentes para trazerem as suas contribuições no domingo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Todos os domingos, cada um de vocês, separem e guardem algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Todos os domingos. O domingo, irmãos, o primeiro dia da semana, era o dia normal de reunião da igreja primitiva. 7. Jesus apareceu a João na ilha de Pátimos no domingo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Amém? Irmãos, as evidências do Novo Testamento para que nós guardemos o domingo são muito maiores. Na verdade, não existe um texto sequer que aponte para a guarda do sábado no Novo Testamento. Não existe. O apóstolo Paulo, que escreveu quase todo o Novo Testamento, ele plantou igrejas, formatou aquilo que nós conhecemos como evangelho. Em texto algum, ele diz que vocês devem estar reunidos no sétimo dia, em parte alguma. Se nós queremos estarmos reunidos no dia de sábado, nós temos que trazer junto tudo aquilo que a lei orienta. Não apenas o sábado, mas tudo. Os 10 mandamentos e mais 600 e tantas subleis que são observadas pelos judeus e que eram observadas pelos judeus naquela ocasião. Nós não podemos apenas achar, vou guardar o sábado, principalmente da forma que é guardado hoje. A Bíblia diz que no sábado é possível andar apenas a jornada de sábado. Jornada de sábado é equivalente a mais ou menos 1 quilômetro. 1 quilômetro na nossa cidade não é possível que algumas pessoas vão à igreja. Não é possível. Porque são mais distantes do que 1 quilômetro. Na verdade, o judeu, no dia de sábado, ele levantava, comia o que estava pronto e ficava meio que de boa o dia todo, sem nada a fazer.
Esta era a revelação do Senhor, era a direção de Deus. E nós temos diversos textos que apontam para a igreja primitiva como reunidas no primeiro dia da semana. E mesmo que Constantino tenha proclamado o domingo como dia de descanso, nós não podemos atribuir a ele essa imposição, porque a igreja, há 320 anos, já reunia-se no primeiro dia da semana. Foi apenas uma consequência, haja vista que Constantino havia convertido-se ao cristianismo, deixou de ser perseguidor e tornou-se cristão, e é evidente que ele viu as evidências da igreja reunida, dos cristãos reunidos no primeiro dia da semana, e assim o fez. Amém? Irmãos, nós temos que entender que somos propriedade particular de Deus. Vivermos como tal, nós temos que dedicar-nos exclusivamente para o Senhor, vivermos com todas as nossas forças à vontade do Eterno, entendermos que nem tudo é compatível com a presença do Senhor, não pode coexistir com Deus na nossa existência, portanto não podemos aceitar diversas situações. Deus é santo, Deus é santo. Ele é tão santo que os judeus não citavam, não pronunciavam seu nome, apenas escreviam o tetragrama. E nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, para que não venhamos a pronunciar, a usar o nome do Senhor em vão. E ainda, nós temos que entender e aceitar a autoridade do Senhor, e cada dia mais nos dedicarmos a Ele, para que a vontade dEle se manifeste exclusivamente, totalmente na nossa vida. Amém? Assim seremos propriedade particular do Senhor, propriedade exclusivas de Deus. Amém? Vamos finalizar esses momentos de estudo, esta palavra, vamos orar e pedir ao Senhor para que a fixe em nossos corações. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas trabalhar na nossa vida, Pai. Dá-nos cada dia mais um entendimento, para que nós possamos compreender que somos Tua propriedade, que somos exclusivamente Teus, somente para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E que assim possamos viver. Oh Deus, fixe essa palavra em nosso coração. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Mensagem 955.